Eu tenho hoje um convidado muito especial. Seu nome é Atilano Muradas. Esse homem tem uma história muito bacana com Deus. Na sua caminhada, ele tem escrito aquela história que nós podemos dizer a história que pode fazer toda a diferença. Atilano Muradas está hoje em Belo Horizonte, depois de viver um bom tempo nos Estados Unidos. É o responsável por um novo lançamento que eu não sei nem se eu posso falar ainda, mas se puder falar, nós vamos falar durante o bate-papo com ele. Ele está aqui nos abençoando, dedilhando aqui de uma forma maravilhosa o seu violão. Tem um talento fantástico. Atilano, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor. Uma alegria estar aqui com o senhor. Bom te receber, viu? Vamos aposentar esse violão um pouquinho aí, porque você vai, ainda no programa de hoje, cantar algumas músicas para nós, mas primeiro nós queremos conhecer o Atilano. De onde saiu o Atilano? De onde veio esse Muradas? Esse nome aí eu chamo Atilano Quireza Muradas Neto. Então é o nome do meu avô, que é um imigrante espanhol que veio para o Brasil e se instalou no Triângulo Mineiro no final do século XVIII, 1890 e pouco. E aí ele se casou com uma brasileira, teve 8 filhos, dos quais um é meu pai. E eu ganhei esse nome, né, Atilano Muradas. Quer dizer, você herdou esse nome, né? Herdei. Agora, você disse que seu avô que era espanhol. Isso. Ok. A história do Evangelho coincide com a história do seu avô na sua família ou a história do Evangelho já é fato mais recente? É fato mais recente. Meus pais, nos anos 50, eles eram músicos da noite. Meu pai tocava violão na orquestra e minha mãe era a cantora da orquestra. E os dois se conheceram, namoraram por 7 anos. E no final dos anos 50, quando eles se converteram numa igreja presbiteriana e foram trabalhar com corais, deixaram a música popular e foram trabalhar com corais e trabalham até hoje. Meu pai recentemente faleceu, mas minha mãe continua trabalhando com corais já há quase 50 anos. Praticamente a vida toda. Isso, e eu nasci em 63, quando eles já eram convertidos e tudo mais. Então já nasci no berço evangélico. Eu imagino que quando você nasceu, diferente das outras crianças, ao invés de chorar, você cantou. Olha, pastor, foi quase mesmo. Que minha mãe e meu pai eles estavam no coral cantando, numa conferência, e minha mãe passou mal ali. Quase que eu nasci no banco da igreja mesmo. Eu era para nascer músico mesmo. Na história dos seus pais, como é que o evangelho entrou? Uma vez que eles tinham a vida deles no meio musical e nenhuma referência evangélica até então. A minha mãe recebeu um convite de uma amiga e eles foram na igreja, lá, a igreja presbiteriana de Araguari. E foi o pai e a mãe, e lá eles, segundo eles, o que brilhou os olhos deles foi o coral. Eles se encantaram com o coral, aquele grupo cantando. Que era a vida deles. Adorei essa música e tal, e resolveram ficar na igreja. E ali eles começaram a se dedicar a corais e tudo. Meu pai trabalhou a vida inteira na Rede Ferroviária Federal e vivendo na igreja, trabalhando como diácono, presbítero, sempre na igreja. Bom, há um ditado do mundo que diz que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. É cretinho, não? É cretino, mas converte. Alguns até dizem cretino, né? A sua história de conversão, como é que foi? Criado no Evangelho assim mesmo, eu obviamente conheci a palavra do Senhor desde pequeno, já viajava com os meus pais cantando, tinha 4, 5 anos de idade, já fazia um trio com os meus irmãos cantando, etc. Meus pais também começaram a ter uma carreira missionária. 2, um mais velho e um mais novo. 2. Ah, 2? 2. Um mais velho e um mais novo. Um mais novo. Eu sou o do meio. Tá certo. Com todas as síndromes. Então, e a gente começou a cantar assim. Com 7 anos eu já cantava no soprano, no coral. Com 13 anos, mudando a voz, eu cantava no contralto. E depois que mudei a voz, passei para o tenor. Mas nessa época, quando eu estava no contralto, lá pelos 13 anos, quando ganhei meu primeiro violão do meu pai, eu comecei a gostar do violão. Meu pai é violonista. Puxa, eu quero tocar violão também. E me encantei com o instrumento, já fiquei amigo dele aos 13 anos. E aos 14 eu estava dando aula de violão, já dava aulas de violão para os amigos que não sabiam nada. E eu conheci a música popular brasileira. E me engajei na música popular brasileira. Pois é, mas o que você chama de conhecer? Porque ela já estava lá. Ela já existia, mas eu estava bem
na igreja mesmo. Eu praticamente não ouvia música popular, a gente ouvia no rádio ali e tudo mais. Mas quando me chega à mão alguns discos da música popular brasileira, Toquinho, Vinícius, Chico Buarque, essa coisa, eu comecei a atentar um pouco mais para a música popular brasileira. Você estava aqui dedilhando algumas músicas e até cantando uma música composta pelo Sivuca e gravada pelo Chico Buarque, isso, né? Que é João e Maria. E falando assim da beleza da letra. E realmente tem muita letra de música bonita que não necessariamente é música evangélica. Exatamente. Aliás, eu estava falando a própria Desafinado, né, da música que inaugurou a Bossa Nova em 58, que é o Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Não, peraí, pega isso no violão, aí, deixa eu ver. Vamos ver como é que isso aí sai no violão. No violão eu sai. Eu sei porque tem um trechinho aí que vai falar alguma coisa que identifica conosco. Exatamente, e só depois de anos é que a gente percebe isso, né? É o Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Você vê, olha, o Tom e o Vinícius já sabiam que o dom que a gente tem de compor vem de Deus. Vem de Deus. Ou seja, a música... Ele gravou isso quando que você falou? 58? Essa é a música que inaugura a Bossa Nova, né? Naquele famoso disco de Tom, Vinícius e João Gilberto, que essa batida... Pô, que batida é essa? Todo mundo se espantou. Era agora você tocou... Bom, antes de falar com quem você tocou, vamos falar dessa incursão sua, então, pela MPB. Você disse que, então, descobriu a MPB, embora a MPB já estivesse lá. Isso, mas eu estava indo para responder para o senhor aonde que houve a minha conversão. Porque nessa de estar na igreja e tocar a música popular e a música da igreja, isso me deixou numa dicotomia violenta. Mas você ficou quanto tempo tocando os dois gêneros? Eu fiquei tocando por uns 4, 5 anos, bastante, e isso naquela época, nos anos 70 para 80, era altamente discriminatório. As pessoas discriminavam você porque você tocava música popular e não a música da igreja. Aí eu comecei a ficar mais fora da igreja do que dentro. Mas aos 19 anos, quando eu contei a uma irmã da igreja, ali, sozinho na igreja, numa sala da igreja, eu disse para ela, olha, eu sofro com isso, de viver a música popular e a música cristã. Ela falou, olha, faz aquilo que está no seu coração, e aquilo que é uma bênção, que você crê que você está fazendo, que abençoa a igreja, que abençoa, em que você não foge dos seus princípios. Puxa, que legal e tudo mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa se converter. Mas como? Eu já conheço. Eu falei, não, você precisa ter um momento em que você se converte, em que você aceita Jesus na sua vida. Então esse era o meu problema. O problema não era a música, o problema é que eu não era convertido. Você não tinha experimentado o que a Bíblia chama de novo nascimento. Exatamente. E naquela noite, no dia, quando eu tinha 19 anos, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aquilo mudou a minha vida como pessoa, mas a música permaneceu forte. Nessa fase aí, com quem que você trabalhou? Quando você ficou... Vamos brincar um pouquinho com aquilo que alguns brincam no nosso meio. Quando você ficou esse meio crente Raimundo, pé na igreja, pé na igreja, pé no mundo. Não, na verdade, eu estava desenvolvendo uma carreira musical, estava começando uma carreira musical. E claro, a gente anda para lá e para cá, conhece vários músicos, tem etc. talento. A gente andava e tudo mais. Mas eu morava ainda no interior e participava de festivais, participava de shows, etc, né? Então foi um tempo interessante na minha vida, mas um tempo que infelizmente eu estava muito, bebendo muito, bebia bastante e tudo mais. Me lembro um festival que ganhei primeiro lugar e olha, foi uma coisa terrível, porque eu não me lembro para onde foi o prêmio. O prêmio era um violão e dinheiro, eu não sei onde está isso até hoje, de tão bêbado que eu estava. Você bebeu o prêmio e o dinheiro? Não sei, infelizmente. Mas uma história linda disso veio anos depois, quando eu encontro uma irmã que estava ouvindo aquele festival pelo rádio. E ela disse que naquele dia, ela se ajoelhou em frente ao rádio e orou. Senhor, eu conheço esse Atilano desde que ele era menino. É um homem separado para o Senhor. E eu não entendo porque ele está tão bêbado, enfiado tanto no mundo assim. Eu reivindico a vida dele para o Senhor. E ela me contou isso anos depois,
quando ela já me viu restaurado, novo, não bebia mais, não ficava mais nas noitadas tocando violão e cantando. Então, e curiosamente, essa irmã é uma que ainda minha mãe e meu pai que ganhou para Jesus. Olha só, como é que a bênção dos pais alcançou o filho, né? Então eu sou muito feliz por isso. E a partir daí eu continuei fazendo as duas músicas, a música popular e a música evangélica. Entretanto, eu sabia mesclar as duas e só cantando aquilo que não feria os meus princípios como cristão e tudo mais. Quer dizer, continuei trabalhando na igreja, fiz seminário, pastoreando igreja, etc, etc, mas sem abandonar a música popular brasileira, crendo que um dia ela ia ser utilizada na igreja. Como é que isso aconteceu? Como é que você conseguiu manter isso? Eu creio que... Estou perguntando porque você disse que teve um determinado momento, com 19 anos, você viveu um conflito. Isso. Como é que você resolveu o conflito? O conflito veio o seguinte: primeiro eu dei uma parada em tudo. Eu me lembro que na época eu tinha que ter uma coisa radical. A música popular brasileira e seus autores ainda eram para mim um ídolo. Aquilo tomava a minha vida e meu tempo, a minha mente. Aquilo era idolatria. Eu joguei aquilo tudo fora primeiro. Coloquei em ordem meu coração, a minha vida espiritual e depois lentamente eu fui entendendo isso. Mas havia, sabe, uma pressão muito grande das pessoas em cima. Mas eu fiquei muito feliz que naquela época apareceu discos como De Vento em Popa, a gente ouvindo algumas coisas de Janires, de Aristeu Pires Júnior, Sérgio Pimenta, e já com música brasileira. Eu falei, puxa, olha que lindo.